Pessoal, tá gravando aqui então, né? Nós estamos aí na nossa aula de Direito Empresarial, estudando a teoria da empresa do dia 24 de agosto, do sexto semestre A. E nós já vimos a origem histórica do direito empresarial, nós já vimos também a diferença do direito empresarial para o direito civil, né? E os princípios aí que levam a essa diferenciação, a essa autonomia do direito empresarial e do direito civil. E nós já vimos também as fases de evolução do direito empresarial no mundo, né, entre direito subjetivo e direito objetivo, e a gente tinha parado justamente na análise agora da evolução histórica do direito empresarial aqui no Brasil, né? Lembrando aí que o Brasil ele foi descoberto em 1822, e tendo sido descoberto em 1822, né, passou a existir, passou a se entender como gente em 1822, ele, Brasil, né, nós aqui no Brasil, já entramos aí direto na fase objetiva. Sendo assim, nós nos pautamos desde o início por dois critérios objetivos. Primeiro, nós sempre tivemos uma legislação estatal, né, sobre direito comercial, sobre direito empresarial, né? Sempre tivemos uma legislação estatal sobre direito comercial, direito empresarial. E o segundo critério objetivo é que essa legislação, ela sempre trouxe também internamente a ela um critério objetivo para definir a abrangência, definir a incidência do direito comercial e do direito empresarial. De modo que aquelas relações econômicas que se adequarem ao conceito objetivo, ao critério objetivo, serão regradas pelo direito comercial, serão regradas pelo direito empresarial. E aquelas relações que, apesar de serem econômicas, não estiverem abarcadas, não se adequarem ao critério objetivo, elas não serão regradas pelo direito empresarial. Elas serão regradas pelo que sobra. E o que sobra dentro do direito privado? Se não é direito empresarial, se não é direito comercial, dentro do direito privado só sobra o direito civil, né? E essas relações, então, que apesar de eventualmente serem econômicas, mas por não se adequarem ao critério objetivo definido em lei para fins de incidência do direito comercial e do direito empresarial, sendo regidas pelo direito civil, nós, na empáfia do direito empresarial, chamaremos essas relações não empresariais, essas relações civis, de relações simples, né? Então, para a gente, relação simples é a regrada pelo direito civil. E o que a gente precisa estudar agora é justamente quais foram as legislações no Brasil a respeito do direito comercial e do direito empresarial e quais foram os critérios que cada uma dessas legislações trouxeram, então, para definir a abrangência do direito comercial, do direito empresarial e separar, então, o que é direito comercial, o que é direito empresarial, do que é direito civil. Bom, pessoal, e aí, então, a gente vem aqui para o nosso material de aula para que a gente possa, então, estudar as legislações e os critérios objetivos adotados por ela. Bom, pessoal, e a primeira legislação que a gente teve aqui no Brasil, né, sobre direito comercial, sobre direito empresarial, foi o Código Comercial de 1850, né? E eu brinquei com vocês que eu não errei, não, é 1850 mesmo, né? Nós na biblioteca temos uma edição aí que foi autografada pelo professor Ailton Mossa. Gente, esse Código Comercial de 1850, ele foi um excelente código, né? Ele foi um excelente código, tanto é que ele durou até o Código Civil de 2002, né? Ele só foi revogado pelo Código Civil de 2002. O que mostra aí, né, essa longevidade dele, mostra aí que ele foi, então, um bom código, que ele realmente regrava a matéria de direito comercial
e a matéria de direito empresarial. E agora, então, a gente precisa estudar, começar a estudar o Código Comercial de 1850. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa ver sobre o Código Comercial de 1850 é a origem dele, né? Esse Código Comercial, ele foi escrito por 4 comerciantes presididos, né, reunidos e presididos por um jurista, né? Então a gente tinha 4 comerciantes, né, 4 comerciantes e um jurista. Eu trago essa informação para vocês para mostrar, né, que o direito comercial, o direito empresarial na origem, né, e também o nosso primeiro diploma normativo, ele tem claramente, olha só, um caráter pragmático, né, um caráter pragmático, né? Por que ele tem um caráter pragmático? Né? Porque ele foi feito por comerciante, né? Ele foi feito por comerciante. Então foram os próprios comerciantes que se uniram e a partir das próprias práticas comerciais é que criaram, então, esse Código Comercial, né? Isso demonstra para a gente, né, a ideia que o direito comercial, o direito empresarial, ele sempre surge do povo para cima, né? Ele sempre surge de baixo para cima. Tudo bem, a gente tem um código aqui, né? Mas foi um código escrito por comerciantes. Olha o caráter pragmático, olha o caráter de usos e costumes, olha a origem de baixo para cima do direito comercial. Segunda coisa que é importante desse código, pessoal, do Código Comercial de 1850, é a divisão interna, né? A divisão interna. Por quê? Porque esse código, ele é dividido em 3 partes, né, diferentes, né? 3 partes diferentes. A primeira parte, ela é chamada do comércio em geral, Essa é a primeira parte. A segunda parte, olha lá, a segunda parte, ela é chamada do comércio marítimo, né? E a terceira parte, então, ela é chamada das quebras. E essas, então, são as 3 partes do Código Comercial de 1850. A primeira parte é o comércio em geral, a segunda parte é do comércio marítimo e a terceira parte é das quebras. Pessoal, e aí, esse Código de 1850, ele vigorou, né, aqui no Brasil até 2002. Quando, então, olha só, o Código Civil de 2002 revogou parcialmente o Código Comercial de 1850. Se o Código Civil de 2002 revogou apenas parcialmente o Código Comercial de 1850, significa dizer que algumas partes foram revogadas. Sim, não existem mais, não estão mais em vigor, mas que outra parte ainda permanece em vigor até hoje. E a gente precisa ver justamente isso. Olha só, pessoal. A primeira parte do Código Comercial de 1850, que é do comércio em geral, ela foi revogada expressamente pelo Código Civil de 2002. A primeira parte, ela foi revogada expressamente pelo Código Civil de 2002. Então, essa parte não existe mais. A terceira parte, que é das quebras, ela foi revogada tacitamente, né? Não é expresso, foi tácito, porque na verdade dispôs da mesma matéria. Pela Lei de Falências da década de 1940. E essa lei de falências da década de 40 foi, por vez,
por vez, revogada expressamente pela atual lei de falências, né, que é a Lei 11.101 de 2005, né? Lei 11.101 de 2005. Então, a parte das quebras foi revogada tacitamente pela Lei de Falência da década de 40, e essa Lei de Falência, né, da década de 40, ela foi revogada expressamente pela atual Lei de Falências, né, que é a Lei 11.101 de 2005. E faltou quem, pessoal? Faltou quem? A segunda parte, que é do comércio marítimo. Essa segunda parte, pasmem, desde 1850, ainda está em vigor, né? Ainda está em vigor. Essa segunda parte do comércio marítimo, ela não foi revogada, ela ainda está em vigor. O que significa dizer, pessoal, que todo o comércio marítimo no Brasil, né, principalmente aí do mar territorial brasileiro, ele ainda é regrado pelo Código Comercial de 1850. E essa navegação marítima, que é feita no mar territorial brasileiro, ela é chamada de navegação de cabotagem. Navegação de cabotagem, né? Então, o Código Comercial de 1850, ele regra aí a navegação de cabotagem. Pessoal, e veja que isso movimenta uma grana violenta, né? Porque grande parte aí dos poços de petróleo que a gente tem no pré-sal ficam nessa área, né, do mar territorial, um pouquinho mais além, na verdade, na área da plataforma continental, e tudo o que é comercializado ali, né, o que vai para a plataforma, o que vem da plataforma, é regrado aí pelo Código Comercial de 1850. Então, movimenta uma grana bem interessante. Pessoal, e toda a terminologia, né, nessa seara de navegação marítima aí, ela acaba sendo bem diferente, porque é uma terminologia muito antiga, né, do Código de 1850, o próprio nome, né, navegação de cabotagem. E um outro instituto que tem um nome bem engraçado, não é engraçado, mas diferente aí, né, previsto no Código Comercial de 1850, é a arribada forçada, né? Nome técnico aí, né? Arribada forçada. O que é a arribada forçada? É a parada do navio em um porto não previsto no itinerário, né? Então, o navio, quando ele zarpa, ele tem um itinerário, e quando ele para num porto não previsto nesse itinerário, ele está fazendo, na verdade, uma arribada forçada, uma parada forçada. E nos termos do código, né, isso não é permitido livremente, isso não é algo livre, né, não é o capitão do navio que escolhe, né. A arribada forçada, essa parada em um porto não especificado no itinerário, ela só é possível em dois casos, né. Primeiro, tem tudo a ver com a gente hoje, pandemia, né, em caso de pandemia interna ao navio, por isso que eu estou falando sobre isso, né, em caso, então, de pandemia, né. Se tiver uma doença alastrando aí em âmbito interno ao navio e ele acaba sendo forçado a parar, né, ele está fazendo uma arribada forçada. E o segundo caso é falta de mantimentos, né? Então, se faltar mantimentos também, o navio vai poder parar em um porto não previsto no itinerário. Mas veja, né, só nesses casos, né? Tirando o caso de pandemia ou de falta de mantimentos, o navio ele não pode parar em um porto não previsto no itinerário. Bom, pessoal, e essas são as partes do Código Comercial de 1850. Então, questãozinha de prova, e o Código de 1850 ele foi parcialmente revogado, e se ele só foi parcialmente revogado, ele tem uma parte ainda em vigor, e a parte ainda em vigor é a segunda parte do comércio marítimo. Bom, pessoal, a terceira informação que a gente precisa ter a respeito desse código é justamente o critério objetivo adotado pelo Código Comercial
Comercial, né, de 1850 para definir a abrangência do direito comercial. E esse critério, pessoal, adotado pelo Código, né, vou colocar em maiúsculo aí, ele é a teoria dos atos de comércio, né? Teoria dos atos de comércio. O Código Comercial de 1850 adotou como critério objetivo a chamada teoria dos atos de comércio. Pessoal, e é em razão da adoção dessa teoria que a gente tem como nome da disciplina Direito Comercial. E a gente tem como diploma normativo básico da disciplina Código Comercial. E a gente tem como figura principal a figura do comerciante, né? Então, por conta aí dessa teoria dos atos de comércio, é que a disciplina chama direito comercial, é que o nome da legislação é Código Comercial e a figura mais importante aí é a figura do comerciante. Agora, para a gente conseguir entender essa teoria, né, para a gente conseguir entender essa teoria, a gente tem que entender, na verdade, o que é código, né? A gente só consegue entender essa teoria se a gente conseguir entender aí o que é código. E para entender o que é código, a gente faz uma diferenciação aí entre compilação, né? Entre consolidação e, claro, entre codificação. E a gente precisa ver a codificação para conseguir entender o que é código e conseguir entender essa teoria dos atos do comércio. Pessoal, o que é uma compilação de normas jurídicas? O que é uma compilação de normas jurídicas? Na compilação de normas jurídicas, olha só, a gente pega normas que já existem, normas, portanto, antigas, que vêm aí de outros tempos ou até de outras sociedades e coloca tudo junto. Mas essa colocação junta aí, ela não tem sistematização, né? Ela não tem sistematização. É um verdadeiro montuado de norma jurídica. No máximo, quanto muito, colocado em ordem cronológica. No máximo, quanto muito, colocado em ordem cronológica, né? Mas não tem sistematização, é uma verdadeira bagunça aí, né? E o grande exemplo de compilação foi o Código Civil do Imperador Romano, né, de Constantinopla, do Império Romano do Oriente, chamado Justiniano, em 622 d.C., né? Famoso Corpus Iuris Civilis, né? Vocês devem ter visto aí em teoria, introdução ao estudo do direito, né? O Corpus Iuris Civilis, né? Ele é uma compilação, porque o imperador romano, né, Justiniano, imperador romano do Império Romano do Oriente, compilou, na verdade, as normas que já existiam há 2000 anos atrás, né, em todo o Império Romano aí, né? Ele não criou nada, ele só juntou. Pessoal, e isso é muito ruim. Por quê? Porque se é uma montoeira, você não tem lógica interna. Então você começa a ler, de repente está falando de direito civil, aí passa a falar direito penal, aí volta para o civil, aí fala constitucional, aí fala trabalho, quer dizer, não tem uma linha condutora, não tem uma lógica condutora aí, né? E por isso que isso é muito ruim, isso não é mais usado. De modo que é necessário, na verdade, quando vai se criar legislação, adotar algo um pouquinho mais criterioso, algo um pouquinho mais organizado. E esse algo um pouquinho mais organizado é a consolidação. A consolidação. Por quê? Porque na consolidação, nós ainda pegamos normas antigas.
Então, nós não criamos nada. Nós ainda pegamos normas antigas, normas que já existem. Só que a gente traz essas normas para o momento atual e coloca essas normas, né? Pode até usar o termo, organiza essas normas, né? Organiza essas normas segundo um critério lógico. Segundo um critério aí que facilite o nosso entendimento, né? Então, a gente consegue ler as normas a ponto dela ter um começo, um meio e um fim. E isso facilita demais o entendimento aí. E o grande exemplo de consolidação, pessoal, é a CLT, né? A consolidação das leis do trabalho. Não é à toa que a CLT chama consolidação, porque ela seguiu essa ideia de consolidação. O Getúlio Vargas aí, né, ele pegou normativas que já existiam, da época da República do Café com Leite até, né, na época da República do Café com Leite, e ele simplesmente reorganizou essas normas que estavam esparsas, né, dentro de um volume único, colocando aí dentro de uma sequência lógica, né? Não sei se vocês já tiveram direito do trabalho, mas se não tiveram ainda vão ter esse semestre, né? E vocês já perceberam ou vão perceber que a CLT, ela começa lá do vínculo empregatício, aí ela passa do contrato de trabalho, aí ela passa dos direitos trabalhistas, aí ela passa para a rescisão do contrato de trabalho, e aí ela traz, então, a justiça do trabalho para solucionar o conflito havido em tudo isso, seguindo claramente uma sequência lógica do vínculo, dos direitos, da rescisão e da justiça, quando deu pau, né? Então, é uma sequência lógica, coesa. Com isso, a consolidação, ela traz para a gente uma vantagem muito grande, que é conseguir identificar uma linha de raciocínio interna à própria legislação. Mas ela tem um problema sério, porque ela ainda trabalha com normas antigas e, portanto, a consolidação, quando ela nasce, ela já pode nascer, e normalmente acontece, de nascer desatualizada, né? Isso pode acontecer, isso faz parte da ideia da consolidação, porque ela está trabalhando com normas antigas. E aí vem a codificação e resolve esses problemas, né? Vem a codificação e resolve esses problemas. Por quê? Porque o código, ele é composto por normas novas, né? O código é sempre composto por normas novas e organizado de forma material, de forma sistemática, né? E com isso, então, a gente tem sempre normas atualizadas e com um norte aí, né? Com um padrão de raciocínio interno, né? E, pessoal, essa ideia, ela é importante. Por quê? Porque o código vai trazer normas atualizadas e vai trazer uma linha de raciocínio padrão aí, né? Internamente a ele. Só que o código, ele traz as normas atualizadas em relação ao momento em que ele foi criado. Então, as normas e a própria linha de raciocínio interna a um código sempre reflete ao momento de criação desse código. Só que a sociedade evolui. E, às vezes, aquelas normas criadas na época do código, ou até mesmo, e aí é importante, a linha de raciocínio criada na época do código refletia a sociedade da época, mas com a passagem do tempo e a modificação da sociedade, deixa de refletir essa determinada sociedade, e deixando de refletir a sociedade, porque a sociedade mudou, o código, né, e a linha de raciocínio tem que mudar também. De modo que, se é um código de 1850, ele vai refletir a sociedade que existia em 1850. E a linha de raciocínio interna a ele também será pertinente à
sociedade de 1850. Pessoal, por que eu estou fazendo toda essa digressão aqui? Para que a gente, na verdade, diminua o choque com o que eu vou falar a partir de agora. Gente, o que existia de relação econômica em 1850? O que existia de relação econômica em 1850? A única relação econômica de 1850 era o comércio. Então, era o comércio que movimentava dinheiro em 1850. E se a única, não era nem principal, era a única atividade econômica, né, que movimentava dinheiro em 1850 era o comércio, o código que trabalha com relações econômicas se preocupou unicamente com o quê? Com o comércio. Então, a única coisa que importava nessa sociedade era o comércio, né? E, portanto, se importava só o comércio, o nome do direito que regra as relações econômicas, que era só comércio, era direito comercial. E a figura mais importante que movimentava dinheiro na época era só o comerciante. Esse código extremamente limitado, ele servia para a época? Servia. E, com isso, então, a ideia básica dele ficou conhecida como teoria dos atos do comércio. Por quê? Porque quem comercializasse, quem fosse comerciante, seria regrado pelo direito das relações econômicas, que era o direito comercial. Quem não comercializasse, não precisava ser regrado pelas relações, né? Não precisava ter regrado as suas relações pelo direito das relações econômicas. Portanto, não era regrado pelo direito comercial, né? Quem não comercializasse não era regrado pelo direito comercial. Era regrado por quem? Pelo direito civil, né? Pelo direito civil. E aí a parte chocante. Por que será que o Código Comercial de 1850 ele se preocupou só com o comércio e não se preocupou, por exemplo, com as grandes fazendas latifundiárias produtoras aí, né? Inicialmente cana-de-açúcar, depois café. Por que não se preocupou, por exemplo, com a extração de minérios aí em Minas Gerais, em Ouro Preto, que era uma potência? Porque eram os grandes. Não, porque não era relação econômica. As fazendas, né, o meio rural em geral, né, e a extração de minério, aí, gente, não era feito por relações econômicas. Quem fazia a extração de tudo isso era mão de obra escrava. Então, na verdade, não precisava de direito comercial na produção rural, porque toda a produção rural não era relação econômica, era relação escravocrata. E olha só, falei que era chocante, e olha só, quem regrava, na verdade, essas relações era o direito civil que trabalha com posse e propriedade, né? o famoso direito real. Então, não precisava de direito econômico, aí, de direito comercial para a produção rural, porque a mão de obra era toda escrava, né? E o ramo do direito que trabalhava com isso era os direitos reais, né? Posse e propriedade de bens. E também, pessoal, olha só, por que será que o direito comercial da época, então, o Código Comercial da época, não se preocupou em regrar a produção, não rural agora, mas a produção urbana, né? As manufaturas que existiam, ainda que em pequena quantidade, pequeno tamanho, mas já existiam na época. Por que o Código Comercial de 1850 não se preocupou com a produção urbana? Porque não precisava. Porque essa produção urbana era feita no regime ou escravocrata, né, que já era algo mais raro, né, ou então em regime de economia familiar.
E a economia familiar, apesar de usar o termo economia familiar, não é relação econômica propriamente dita, né? O pai ou a mãe não vai pagar para o filho trabalhar, né? Vai dar uma havaiana de pau na cabeça dele e ele vai trabalhar aí, né? Então, o direito civil, novamente, agora em específico, o direito de civil familiar, né? E a terminologia que se usava na época era de poder patriarcal, né? Poder do pai aí, resolveu o problema, né? Resolveu o problema. Não era relação econômica, não era algo pago, não movimentava dinheiro, né? Movimentava a havaiana de pau e aí a família trabalhava aí. Então também não precisava do direito empresarial, do direito comercial, do direito empresarial, do direito das relações econômicas nas manufaturas urbanas. O direito civil de família resolvia o problema. E com isso aí, né? O Código Comercial de 1850, adotando então como linha de raciocínio lógico a teoria dos atos do comércio, se preocupava apenas com o comércio em si, né? O comércio em si. Não se preocupava, né? Não regrava nem a produção rural, que era regrada então pelo direito de família, né? Desculpa, pelo direito civil das coisas, né? Direito civil das coisas, e nem a produção urbana, né? Que era regrada pelo direito civil de família, né? E esse era então o campo de atuação, né? O critério objetivo e o raciocínio lógico usado pelo direito comercial da época, né? E o Código Comercial da época. Bom, pessoal, só que a sociedade evoluiu, ainda bem, né? Ainda bem, claramente a sociedade evoluiu. E nós tivemos aí a Revolução Industrial, depois a Revolução de Serviços, depois a Revolução Digital, né? A Revolução Digital. E, na verdade, as atividades econômicas ampliaram demais, né? E hoje a atividade econômica não é apenas o comércio, né? É o comércio? Mas não é apenas o comércio, porque a gente só tem comércio se, na verdade, a gente tiver produção. Então, as atividades econômicas se iniciam se iniciam na produção de bens. E, pessoal, as relações econômicas não estão apenas na produção de bens ou comercialização de bens, porque hoje a gente tem aí como relação econômica prestação de serviços, né? A nossa região aqui, noroeste do estado, não tem grandes indústrias aí voltadas à produção. A gente até tem uma relativa, né, agroindústria, mas a gente não tem grandes indústrias, grandes plantas industriais. E as nossas cidades aí, elas acabam tendo como principal fonte de renda, principal relação econômica, a prestação de serviços, né? O grande exemplo é Rio Preto, né? Rio Preto aí é um polo comercial, mas é um polo também de prestação de serviços, né? Quantos profissionais liberais tem em Rio Preto? E a região toda acaba buscando, então, esses profissionais aí na cidade de Rio Preto. Vai para lá, né? Tem que ir para Rio Preto. E acaba indo para Rio Preto. Atrás do quê? De produção? Não. Atrás de serviços. Então, aquele antigo código de 1850, que se preocupava, enquanto relação econômica, apenas com o comércio, ele acabou ficando defasado diante da evolução da própria sociedade, com a Revolução Industrial, com a Revolução de Serviços e com a Revolução Digital. E ele, Código de 1850, e também o critério objetivo adotado por ele, Código de 1850, não davam mais conta de trabalhar com as atividades econômicas, com as relações econômicas que a gente passou a ter na nossa sociedade atual, né? E aí que, já que não dá para mudar a sociedade, nem quer mudar a sociedade, ou alguém quer voltar aí para a sociedade de 1850? Graças a Deus, não, né? O que a gente fez? Mudou o código, né? Mudou o código e mudou, consequentemente, também o critério objetivo trazido pelo novo código
para fins de definição da abrangência desse direito das relações econômicas, que a gente chamava, então, de direito comercial. E foi aí que editou-se, então, o Código Civil de 2002. Veio aí o Código Civil de 2002. Bom, pessoal, e a gente precisa, então, começar a estudar o nosso Código Civil de 2002. Pessoal, Código Civil de 2002, ele é conhecido, né, como Código Miguel Reale, né? Ele é conhecido como Código Miguel Reale. Por que Código Miguel Reale? Acho que é Reale, não sei agora se é Reale ou Reale. Mas por que ele é conhecido como Código Miguel Reale? Porque o Miguel Reale, né? Miguel Reale foi o organizador desse código, né? Foi o organizador desse código. Quem a gente tem nas notícias de jornal hoje é o Miguel Reale Júnior, é o filho, né? Quem está vivo hoje é o filho. Mas quem organizou o código foi o pai, Miguel Reale, né? E eu sempre comento, né, uma forma de homenageá-lo também, né? Uma forma de homenageá-lo. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né? Consegui trocar 2 palavras com ele. Boa noite, né? E tudo de bom para o senhor, né? Foi as 2 palavras que eu troquei com ele, mas eu conheci ele pessoalmente, né? Eu estava no primeiro ano de faculdade e teve a posse do novo diretor da faculdade, né? E nessa cerimônia de posse, o Miguel Reale, pai, foi, né? Estava presente e formou uma fila, na verdade, para cumprimentá-lo. Desde a gente, né, calouro aí, recém-chegado, né, com seus 17, 18 anos, até, me lembro bem, o ministro do Superior Tribunal Militar, né, o doutor Flávio Bienrembá, estava na mesma fila que a gente para cumprimentar o Miguel Reale, né, e ele estava sentadinho, já tinha muita idade aí, ele deu a mão um por um, né, mas a gente não tinha nem que falar com ele, né, do calor aí, então boa noite, né, tudo de bom para o senhor, só, né, não consegui falar mais nada, mas eu tive o prazer, né, de conhecê-lo e eu falo isso em homenagem a ele, porque uma pessoa dessa alçada, né, com a idade que tinha, ele não precisava estar lá e estando lá ele não precisava dar a mão de um por um de quem queria tietá-lo, e ele fez isso, né, então era uma pessoa realmente diferenciada, né, pessoa excelente aí. Bom, então conhecido como Código Miguel Reale. Só que, pessoal, na parte empresarial, né, na parte de relações econômicas aqui, o nome principal não é o Miguel Reale. O nome principal é o doutrinador italiano Vivanti, né? Doutrinador italiano Vivanti, né? Você vê que até o nome dos italianos é algo, né, grandioso, né? Algo que chama atenção. Um doutrinador italiano Vivanti. Porque toda a base da parte comercial, da parte empresarial do Código Civil, foi feita, então, com base nas teorias desse doutrinador italiano, né, que é o Vivanti, né? Pessoal, e como que chama a teoria do Vivanti? Chama teoria da empresa, né? Teoria da empresa. E por isso, então, o Código Civil de 2002, ele adotou como critério objetivo para definir o que era direito de relações econômicas e o que era direito civil, a chamada teoria da empresa. E ao adotar essa teoria, mudou tudo. Porque se o nome da disciplina antes era direito comercial, porque a gente adotava a teoria dos atos do comércio, a nossa disciplina de relações econômicas, né, a nossa disciplina de relações econômicas passou a ser chamada direito empresarial, né? Por isso, né, mudou a teoria base, né, mudou também o nome da disciplina, né? E, pessoal, olha só, a figura central agora não é mais do comerciante, ou não é apenas do comerciante. Nós passamos a ter como figura central a figura do empresário, né? A figura do empresário. E o conceito do que é empresário
está expressamente previsto no artigo dos 966 do Código Civil de 2002. Né? O conceito do que é o empresário, né, está previsto aí no artigo 966 do Código Civil de 2002. Pessoal, e essa teoria, ela surgiu justamente para suprir as deficiências havidas, né, as insuficiências havidas da teoria dos atos do comércio. De modo que, quem que é empresário pelo código? É o cara que comercializa? Sim, é o cara que comercializa, sim. Além disso, é também o cara que produz. É o cara que produz também. Empresa, né? Empresa produz também, né? É o cara que produz. Mas é também, olha só, é o cara que presta serviços também. É o cara que presta serviços também. Consequentemente, pessoal, o que aconteceu nessa migração do Código Comercial para o Código Civil? E o Código Civil adotou, então, a teoria da empresa. O que aconteceu com o nosso ramo de estudo, nosso direito das relações econômicas? Ele foi reduzido ou ele foi ampliado? Ele foi extremamente ampliado, porque até o Código Civil de 2002, direito econômico aí, relações econômicas, é só para o comerciante, o resto estava fora, né? E com o Código Civil de 2002, com a adoção da teoria da empresa, quem comercializa, quem produz, quem presta serviço, todo mundo aí passa a ser regrado pelo direito das relações econômicas. Passa a ser conceituado, então, de empresário e passa a ser regrado pelo direito empresarial. Socialmente falando, isso foi uma extrema vantagem. Por quê? Porque a gente já viu que a ideia básica por trás do direito das relações econômicas, por trás do direito comercial e principalmente agora por trás do direito empresarial, é sempre facilitar as próprias relações econômicas. Porque facilitando as relações econômicas, a gente vai ampliar o número de relações econômicas, consequentemente, a gente vai ampliar o ganho econômico, e ao ampliar o ganho econômico, a gente gera desenvolvimento para a sociedade. Não só econômico, mas em todos os aspectos, tecnológico, inclusive. Né? E, portanto, quanto maior for o direito empresarial, mais atividades são facilitadas. E mais atividades facilitadas, mais atividades são realizadas. E mais atividades realizadas, mais ganho e mais desenvolvimento como um todo para toda a sociedade. Né? Então, isso foi uma enorme sacada. Isso foi uma enorme sacada. E hoje, então, pessoal, as relações econômicas, elas são praticamente integralmente regradas pelo direito empresarial e sobra bem pouquinho aí para o direito civil, né? De relação econômica sobra bem pouquinho para o direito civil, né? A gente, então, teve uma ampliação desse ramo direito empresarial, que começou pequenininho lá dentro das sanções comerciais, na fase subjetiva, passou aí para o Estado na fase objetiva, mas ainda bem limitada só ao comércio, e hoje, com o Código Civil de 2002 e a adoção da teoria dos atos do comércio, bombou e abarca aí, né, praticamente a integralidade das relações econômicas dentro da nossa sociedade, sobrando muito pouquinho aí para o direito civil. Bom, pessoal, essa vinda, então, do Código Civil de 2002 e o mesmo diploma normativo, então, trazendo tanto o direito civil quanto o direito empresarial, ficou conhecido como unificação do direito privado, né? Unificação do direito privado. Então, em 2002, quando veio o Código Civil de 2002, e esse Código Civil trouxe tanto a normativa civil quanto a normativa empresarial,
né, nós tivemos aí o fenômeno da unificação do direito privado. Agora vem a pergunta de prova. Pessoal, essa unificação do direito privado, que é direito civil, mais direito empresarial, ela foi uma unificação formal ou material? Ela foi uma unificação formal ou material? Gente, ela foi uma unificação só formal. Por que só formal? Porque nós temos agora um diploma só. Então, se a gente olha, a gente vê um diploma só, tanto para o direito civil quanto para o direito empresarial. Só que é só físico isso. Porque a partir do momento que a gente vai estudar o conteúdo, a matéria mesmo, a gente vai ver que são ramos completamente diferentes. Então, tomem cuidado, né? Houve uma unificação meramente formal, porque os dois ramos passaram a ser previstos no mesmo diploma. Mas, apesar de estarem previstos aí no mesmo diploma, na verdade, eles são ramos completamente diferentes, né? E aí, pessoal, não sei se a gente vai ter essa pergunta na prova, né? Porque é uma pergunta discursiva. Mas, na época em que as nossas aulas eram presenciais, que a nossa prova era presencial, eu sempre fazia essa perguntinha aqui, né? Eu sempre fazia essa perguntinha. Houve uma unificação formal ou material? Formal. Por quê? Porque, apesar de ser um único diploma normativo, nós temos aí dois ramos diferentes, materialmente diferentes. Até aí, beleza, a gente já tinha comentado. E aí eu faço a pergunta de sacanagem. Prove que nós temos ramos diferentes. Apesar de ter havido a unificação formal, nós temos ramos diferentes dentro do direito privado. Direito civil é uma coisa e direito empresarial é outra coisa. Me prove aí, né? Como que a gente, então, justifica, na verdade, a autonomia do direito empresarial? Apesar de ele estar previsto no Código Civil, como que a gente justifica a autonomia do direito empresarial? Pessoal, a gente tem duas formas de justificar, então, essa autonomia, de provar que o direito empresarial ele é autônomo. Primeira forma, com base no artigo 122 da Constituição Federal, né? Com base aí no artigo 122 da Constituição Federal. Por quê? Porque o artigo 122 da Constituição Federal de 88, ele fala que compete à União legislar sobre direito civil. E depois, continua, e legislar também sobre direito comercial. Direito comercial. Gente, olha só, a Constituição não fala em direito empresarial. Por quê? Porque ela é de 88, né? E a ideia e essa terminologia de direito empresarial só surgiu aí em 2002. Então, a Constituição não fala em direito empresarial, ela fala em direito comercial. Mas veja, se o artigo 22 da Constituição fala que compete à União legislar sobre direito civil e depois fala em direito comercial, é porque existe o direito, é porque a Constituição reconhece que existe o direito comercial e reconhece que existe também o direito civil, né? Se ela não reconhecesse a autonomia, ela só falava em direito civil, né? Ela só falava em direito civil, ou então ela só falava em direito comercial. Se ela fala os dois, né? Ou então ela falava em direito privado, né? Se ela fala os dois, é porque ela reconhece a existência dos dois, né? Então veja que, na verdade, a gente não consegue uma unificação material do direito civil com o direito empresarial aqui no Brasil. A gente não consegue uma unificação material do direito privado aqui no Brasil. Porque se isso houvesse, na verdade, nós estaríamos afrontando a própria Constituição. Então, não tem. E o segundo argumento, pessoal, são os princípios e as características, né,
diversas do direito civil para com o direito empresarial, né? Então, as características são absolutamente diversas e até incompatíveis entre si. Então, na verdade, não tem como juntar tudo numa única matéria, num único entendimento, num único conjunto de normas, né? Porque têm características todas próprias. E aí, então, a gente remete aqui, né? Então, aqui a gente remete a essa tabelinha aqui, né? Em que o direito civil é imposto, o direito comercial é consuetudinário, né? O direito civil é formalista, o direito empresarial é informalista, o direito civil é gratuito e o direito empresarial é oneroso, né? O direito civil é nacionalista, o direito comercial é cosmopolita, né? Então, essas características aqui, né, essas características aí, que permitem a gente concluir que é impossível uma unificação material, porque eles são muito diferentes, eles têm propostas e características muito diferentes. Pessoal, eu não sei se isso vai cair na nossa prova, né, porque eu também não sei como que vai ser a nossa prova, mas normalmente quando a prova é presencial, é escrita, né, tem que escrever aí, eu dou uma questão dessa e deixo aí o povo quebrar a cabeça para justificar. Mas essa é uma das questões típicas de prova escrita. Não sei como que vai ser na nossa prova aqui, né? Mas fica aí a informação, fica aí a dica. Pessoal, e com isso, então, a gente terminou a evolução histórica normativa no Brasil. Porque hoje, então, a gente vive, né, sob a égide do Código Civil de 2002, que adotou a teoria da empresa, com base aí na doutrina do italiano Vivanti, e que, pela ideia de teoria da empresa, na prática, a grande maioria, pelo menos, das relações econômicas são regidas pelo direito empresarial. E o direito empresarial, então, ele está na comercialização, na intermediação de bens, mas ele está também na produção dos bens e também na prestação de serviços, né? Bom, pessoal, agora, né, para a gente ir finalizando essa parte mais genérica aqui, né, da nossa matéria, e para que a gente possa entrar, então, no conceito legal de empresário, né? O que é empresa para a gente, pessoal? O que significa o termo empresa, né? Adotada essa teoria, né, que é a teoria da empresa, né, o termo empresa, na verdade, ele é um termo equívoco, né? Ele pode significar um monte de coisa diferente, né? Ele é um termo equívoco, ele pode significar um monte de coisa diferente. Por quê, pessoal? Olha só, a gente mesmo, no dia a dia, usa o termo empresa em várias acepções ou em vários significados. A gente pode usar esse termo numa acepção, num significado subjetivo, né? Subjetivo. Por quê? Porque a gente trata, então, o empresário, né? O empresário, ou até o sócio, né? O sócio de uma empresa, né, de uma pessoa jurídica aí que exerce atividade empresarial como, né, empresário, né? Se a gente for ver tecnicamente, o sócio, olha só, ele não é empresário. Quem é empresário é a pessoa jurídica. Quem exerce atividade econômica é a pessoa jurídica. O dono dela, o que ele é? Dono. O que ele é? Sócio, né? Mas a gente chama ele tudo de empresário. Então, na verdade, a gente está usando esse termo empresa, né, numa vertente subjetiva, né? A empresa é a atividade econômica exercida, e às vezes exercida até por uma pessoa jurídica que não tem nada a ver com o sócio, mas a gente chama o sócio lá de empresário, né? Então, a empresa no vertente objetivo, né, subjetivo, é a denominação da pessoa do sócio, né? Denominação da pessoa do sócio. E o que ele é? Dono, né? Ele não é empresário, ele é dono da empresa, né? Ele é cotista da empresa, ele é acionista da empresa, mas a gente chama ele de empresário. Aí. Pessoal, olha lá o Bill Gates, né? Olha lá o Bill Gates. Todas as matérias de jornal chamam o Bill Gates de empresário. E o que ele é? Investidor hoje, ele não é empresário mais, ele é investidor e filantropo,
né? Ele não tem mais nada a ver com a Microsoft, a não ser ganhar dividendos das ações que ele possui da Microsoft. Ele é acionista da Microsoft, mas ele não é empresário, ele não toma mais decisão, ele não administra a Microsoft, né? E ele pega esse dinheiro e investe aí, né, em atividades filantropas, né, de benefício da sociedade, né? Mas a gente chama ele de empresário, mas ele não é. Ele não é, tecnicamente ele não é. Ele é um acionista, mas ele não tem poder mais decisório, nem quer saber, nem precisa mais, né, dentro da sociedade. Bom, pessoal, mas olha só, a gente também pode usar esse termo empresa numa vertente objetiva, né, numa acepção objetiva, né, quando a gente o faz, na verdade, a gente está chamando empresa o estabelecimento empresarial, né? Então, o termo empresa numa vertente objetiva é, na verdade, o estabelecimento empresarial, né? Quando eu digo assim, por exemplo, eu vou lá na empresa. Você vai lá na empresa? Você vai lá na atividade econômica? Não, filho. Você vai lá no lugar onde a empresa exerce atividade econômica, no prédio, por exemplo, na planta industrial. Então, tecnicamente, você não vai na empresa, tecnicamente, você vai no estabelecimento empresarial. Mas a gente usa o termo empresa para tudo, né? Inclusive aí o local onde é realizada a atividade econômica. Pessoal, e a gente pode usar também esse termo empresa numa vertente organizacional, né? A gente usa também esse termo empresa numa vertente, numa acepção organizacional aí, né? E essa vertente organizacional é como se a empresa fosse uma coisa só, tipo assim, como se os donos, né, os patrões aí, tivessem os mesmos interesses que os empregados. E claramente que eles não têm, né? Claramente que eles não têm. Eles têm interesses, não vou dizer contrapostos, mas no mínimo particulares, né? Porque o empresário, né, o patrão, ele quer ganhar mais. E para ganhar mais ele tem que reduzir custos. E a gente não pode negar que os direitos trabalhistas, né, eles representam um custo, porque a empresa vai ter que pagar isso, né? E o empregado, ao contrário, né, ele quer ganhar mais, né? Ele quer ganhar mais, ele quer trabalhar menos e quer ganhar mais. E isso, então, acaba onerando ainda mais a empresa. Então, não vamos dizer que eles têm interesses contrapostos, mas são interesses particulares aí, né? Mas a gente costuma falar a empresa, né, como se fosse uma coisa só, como se fosse algo que tem um interesse único ali dentro. E não é, né? A empresa, na verdade, é uma composição de interesses particulares, né? Então, a empresa na vertente organizacional, como se fosse algo único, né? Vírgula, íntegro, aí, né? Íntegro, né? Porém, né, a empresa, na verdade, né, é uma composição, né, composição de interesses particulares. Principalmente, vou colocar aqui, empresário, né, empresário versus empregado, né? E aí, pessoal, eu costumo usar esse trecho da aula aqui para a gente diferenciar bem, né, o que é um empresário, né, e o que é um empregado. É importante ter isso em mente, né? Quem que é o empresário, quem que é o empregado. Então, vamos aqui definir, né, empresário e quem é o empregado, né? Até porque vocês estão tendo aí direito do trabalho, então essa diferenciação é importante. Nós aqui no direito empresarial, a gente estuda o empresário. Vocês, no direito do trabalho, ainda que seja algo interno à empresa, vocês não vão estudar a empresa, vocês não vão estudar um empresário, vocês vão estudar, na verdade, o empregado, né? Então, veja que são tão diferentes que cada qual tem o seu ramo próprio aí. Pessoal, olha só, o empresário é o que detém
os fatores de produção, né? O empresário é o cara que detém os fatores de produção, né? E quais são os fatores de produção, pessoal? O capital, a matéria, né? A matéria-prima, né? A tecnologia e, olha só, pessoal, até a mão de obra. Então, veja só, o empresário é que detém os fatores de produção, e dentro dos fatores de produção a gente tem mão de obra. Então, na verdade, entre aspas, né, o empresário é quem detém o próprio empregado, né? O empresário é que detém o empregado. Bom, pessoal, o que é capital? Capital são bens empregados na cadeia produtiva, mas que não são consumidos nessa cadeia produtiva. Então, o capital é empregado na cadeia produtiva, mas não é consumido na cadeia produtiva. Por exemplo, pessoal, o imóvel onde está a empresa, né? Todo maquinário que está dentro da empresa é tudo capital, né? Por exemplo, uma montadora de veículo, ela tem um prédio e ela tem um monte de robô lá dentro. E aí é montada uma linha de produção de veículo, entra aço, sai veículo. E o prédio e o maquinário continuam lá, não sofreu alteração nenhuma. Então, o prédio e o maquinário é capital. Além disso, pessoal, matéria-prima. O que é matéria-prima? Matéria-prima é aquilo que é empregado na cadeia produtiva, mas é alterado ao longo dessa cadeia produtiva, né? Sofre alterações e às vezes até deixa de existir dentro dessa cadeia produtiva. Quem detém a matéria-prima? O empresário. É ele que vai atrás, ele que compra os insumos, ele que tem os seus fornecedores aí, né? Por exemplo, uma montadora de veículo, entra aço, entra borracha, entra tinta e sai carro, né? Tudo isso é transformado na produção aí do produto, né? Pessoal, o outro fator de produção é a tecnologia. A gente tem em mente, né, que tecnologia é algo muito complicado, né? Tecnologia é algo muito complicado. Então, informática, né, ciência de foguete, né, rocket science. Não é isso. Tecnologia para a gente é algo muito simples. É saber fazer algo, produto ou serviço. Tecnologia para a gente é saber fazer algo, produto ou serviço. E esse é o ponto mais importante para a gente entender a amplitude dessa ideia de empresa. Olha só, uma montadora de veículo tem tecnologia? Claro que tem, né? Claro que tem, porque entra chapa de aço e sai carro. Eu não consigo fazer isso. A montadora consegue, a montadora sabe fazer isso. Então, ela claramente tem tecnologia aí. E para a gente terminar, daqui a pouco a gente volta, né? Para a gente terminar, vamos falar da mão de obra. Pessoal, mão de obra tem empregado, né? As empresas costumam ter empregados. Pensa a montadora de veículo, né? Ela tem muitos metalúrgicos aí, engenheiros, né? Para viabilizar essa produção aí de veículos. Então, não há dúvida que a montadora de veículo é uma empresa, porque ela tem capital, ela tem matéria-prima, ela tem tecnologia e ela tem mão de obra. E a dona Maria Boleira? Olha a amplitude do conceito de empresa. E a dona Maria Boleira? Ela tem capital? Tem. Ela tem forno, que assa bolo e não acaba. Ela tem assadeira, que assa bolo e não acaba. Ela tem batedeira, ela tem geladeira, que serve para fazer zilhões de bolos e não acaba. Então, ela tem capital? Tem. A dona Maria Boleira tem matéria-prima? Tem matéria-prima, né? E aí vem o momento mais gostoso da aula, porque a gente lembra do leite condensado, né? Do brigadeiro, né? Do chocolate granulado, né? Das raspas de chocolate, né? Tem matéria-prima? Tem.
Claro que tem, né? Tudo que é empregado aí no bolo. A Dona Maria Boleira tem tecnologia? Tem, porque eu disse para vocês que tecnologia é saber fazer. E, na minha opinião, a tecnologia da Dona Maria Boleira é uma das maiores tecnologias do mundo, porque o único bolo que eu dou conta de fazer é aquele que vem em caixinha de supermercado, que eu bato tudo junto e acabou. Não consigo fazer nada além disso. E a Dona Maria Boleira consegue. Então, ela tem tecnologia? Tem, uma das maiores tecnologias do mundo. Ela consegue fazer, transformar farinha em bolos maravilhosos. Aí, tecnologia pura. E a Dona Maria Boleira, ela tem mão de obra? Pode ser que não, que ela consiga fazer tudo sozinha. Mas, por exemplo, se a Dona Maria Boleira está na idade do professor Ailton, treme muito. Então, ela não vai conseguir confeitar sozinho o bolo, a não ser jogar o chocolate granulado. Aí ela consegue, né? O granulado ela consegue. Mas para fazer um desenho mais elaborado no bolo, ela já treme muito, ela não consegue. Então, ela contrata aí alguém para ajudá-la, né? Uma confeiteira, né? Uma confeiteira para ajudá-la. A Dona Maria Boleira não consegue fazer o bolo e entregar o bolo. Então, ela contrata, por exemplo, alguém para levar o bolo para ela. Então, ela não necessariamente precisa, mas ela pode sim ter mão de obra. Se ela tem, então, capital, matéria-prima, tecnologia e mão de obra, sabe o que a Dona Maria Boleira, que faz bolo no fundo da casa dela, é empresária? Ela é empresária. Ela é empresária. Então, a nossa ideia de empresário, gente, é algo extremamente ampla, né? E eu falo dessa forma porque a minha ideia é justamente quebrar essa ideia de que empresa é só coisa grande, que empresa é só quem movimenta muito dinheiro. Não é, a ideia não é essa, né? A ideia é abarcar, na verdade, como empresa, como direito empresarial, o máximo possível de atividades econômicas, até atividades econômicas pequenas, manufaturas feitas em casa, por exemplo, né, que é a fabricação artesanal de bolos, salgadinhos. Todo mundo é empresário, todo mundo é empresário, porque tem capital, tem matéria-prima, tem tecnologia e tem mão de obra. Claro que não é do mesmo valor, não é da mesma complexidade, por exemplo, de uma montadora de veículo, né, ou da SpaceX, ou da Embraer, não, né? Mas é também capital, matéria-prima, tecnologia e mão de obra, então é também empresário, né? E com isso, pessoal, o nosso direito empresarial teve um boom gigantesco, né? A grande maioria hoje das atividades econômicas, ainda que simples, ainda que manufaturas artesanais em casa, são sim de direito, são sim empresários e são sim regrados pelo direito empresarial. Então, a Dona Maria Boleira, ela é empresária e ela é sim regrada pelo direito empresarial. Bom, pessoal, segundo detalhe aqui que conceitua o empresário, né, é que o empresário, como ele detém tudo isso, se der algum problema, é ele que vai perder tudo isso, né? Então, ele também assume os riscos da atividade. O empresário é aquele que assume o risco da atividade, né? Bom, e o empregado, pessoal? Olha só, o empregado, ele não detém os fatores de produção. E por não ser dele, ele não tem poder de gestão, né? Ele não tem poder de decisão, né? Ele não detém os fatores de produção e ele não tem, então, poder de gestão, ele não tem poder de decisão. E também, pessoal, na verdade, né, ele, empregado, não detém, ele é um dos fatores de produção, né? O empregado, ele é um dos fatores de produção. Gente, olha só, a Universidade Brasil, né? Ela tem como função, né, ela tem como atividade econômica a prestação de serviços educacionais, né? E para que haja essa prestação de serviços educacionais, ela precisa de uma figura específica, né, que é o professor, né?
E o professor, então, ele ensina na medida do possível, na medida do que ele sabe, ele se esforça para isso, né? Mas ele não tem poder de gestão nenhuma, ele não tem poder decisório nenhuma, né? Ele é um peão, né? Ele é um parafuso dentro de toda uma engrenagem aí construída para a prestação de serviços, né? Eu sou empregado da Universidade Brasil, eu não tenho poder de gestão, eu não tenho poder de decisão, né? Eu sou um parafusinho, uma porquinha dentro de uma engrenagem gigantesca que é a Universidade Brasil. E, pessoal, a última diferença aqui é que o empregado não assume os riscos da atividade econômica, né? O empregado, ele não assume os riscos da atividade econômica. Então, se deu algum revertério econômico, quem perde é quem detém os fatores de produção. Quem perde é o empresário. E o empregado? O empregado pode perder até o emprego. O empregado pode até ser mandado embora. Mas, enquanto ele não for mandado embora, doa a quem doer. Esteja em crise econômica ou não, ele sempre faz jus ao seu salário, né? Então, por exemplo, gente, olha só, é evidente aí que as empresas estão passando por crise econômica, né? E, inclusive, as empresas que eu sou empregado, né? As universidades, as faculdades aí, elas estão passando por crise econômica, né? Todo mundo aí está em crise econômica, então aumentou a inadimplência, né? O trabalho à distância complicou aí a parte administrativa, financeira, emissão de boletos, tudo isso. A gente sabe de tudo isso, né? Agora, eu continuo contratado, né? Eu continuo contratado e continuo fazendo a minha função, malha aqui, né? Estou fazendo a minha função aqui, estou dando aula. Então, eu faço jus ao meu salário, né? Então, por mais que as empregadoras, que as empresas estejam em crise econômica, o risco é delas, Elas que se propuseram a realizar uma atividade empresarial, e toda atividade empresarial é de risco, né? Eu não, né? Eu sou contratado, né? E aí o risco não é meu, o risco é da empresa. E se eu estou empregado, eu estou exercendo a minha atividade, malha aqui, eu faço jus ao meu salário, né? Então a gente continua recebendo, o empregado em geral tem que continuar recebendo à mercê da crise econômica das empresas aí. Pessoal, e essas são então as grandes diferenças do empresário e do empregado, né? Essas são as duas grandes diferenças do empresário e do empregado. Nós vimos, então, na verdade, pessoal, um conceito padrão, conceito vulgar, um conceito cotidiano de empresário, né? E, a partir desse conceito vulgar, já deu para ver que o conceito de empresário é algo gigante, né? Ampliou demais. Todas as relações econômicas aí, hoje, né, praticamente estão dentro do conceito de empresário. Só que esse conceito vulgar, esse conceito do dia a dia de empresário, ele não serve muito para a gente dentro do direito empresarial. Por quê? Porque o direito empresarial, ele traz um conceito técnico de empresário, né? O direito empresarial, ele traz um conceito técnico de empresário, que é o que a gente vai estudar agora, né, no item 1.9, né? 1.9, vamos ver. Acho que é 2. Dá para a gente fazer item 2, olha só. Porque o item 1 é a teoria da empresa, né? Então, já vamos pôr aqui, na verdade, item 2. Item 2, do conceito de empresário, né? Então, a gente vai estudar agora no item 2 o conceito de empresário. Pessoal, e esse conceito técnico de empresário, ele está no artigo 966, caput e parágrafo único do Código Civil de 2002. E por isso, pessoal, eu vou pedir para vocês estudarem esse conceito para a próxima aula, lerem esse artigo para a próxima aula aí. Mas,
antes da gente entrar no conceito propriamente dito, que eu vou precisar que vocês leiam esse conceito, dá para a gente finalizar a nossa aula de hoje vendo, então, a abrangência deste conceito de empresário, né? Dá para a gente ver a abrangência deste conceito de empresário. Por que abrangência, né? Porque esse conceito, na verdade, praticamente se aplica a tudo. Olha lá, se aplica para pessoa física ou natural. Se aplica para pessoa física ou natural. E se aplica também, olha só, para pessoa jurídica, né? Ou artificial, né? Artificial. Então, veja, nós temos empresários, né? Que são pessoas físicas, que são pessoas naturais, né? Gente como a gente, como diria a Cissa Guimarães, gente como a gente, sem problema nenhum. Pessoa física, pessoa natural como empresário. Apesar de que, né, as maiores empresas, elas não se fazem, né, elas não se estruturam na forma de pessoa física, né? Elas optam na estruturação da forma de pessoa jurídica ou pessoa artificial, tem N vantagens e essas vantagens a gente vai ver na próxima aula. Para a gente finalizando hoje, pessoal, olha só, para a gente finalizando hoje, a gente precisa do nome técnico, né? Quando, então, nós temos uma pessoa física ou natural exercendo a atividade empresarial, a gente vai chamá-lo de empresário individual, né? Empresário individual. Por quê? Porque é a pessoa física, porque é a pessoa jurídica e, consequentemente, é só ele, né? Consequentemente, é só ele aí, né? A ponto, pessoal, olha que coisa maluca. A ponto dele exercer essa atividade, né, unicamente com o próprio CPF dele. Olha que coisa maluca. Ele exerce atividade empresarial com o CPF dele. Isso é raro hoje em dia. Por quê? Porque para fins tributários ou para vantagens tributárias, mesmo o empresário individual, ele acaba aí se registrando perante a Receita Federal e ele acaba ganhando o número de CNPJ. Então, ele passa a ser um MEI, né? E aí tem um CNPJ para fim de recolhimento de tributo pelo Simples, né? Então, isso é bem raro hoje em dia. Mas é possível, né? Um empresário individual, uma pessoa física que exerce a sua atividade com base no CPF, né? Tudo é feito, tudo é lançado no CPF dele. É possível, apesar de raro. E, pessoal, para que alguém se torne um empresário individual, essa pessoa vai ter que fazer uma declaração, ou também chamado requerimento de firma individual, né? Então, o documento aí que formaliza esse empresário individual é uma declaração ou requerimento de firma individual. E já vou adiantar para vocês aí, né? Esse requerimento, essa declaração ou esse requerimento tem que ser registrado na junta comercial, né? O órgão aí de registro do empresário é a junta comercial, né? Pessoal, a gente vai trabalhar mais profundamente a junta comercial, né? Mas já adianto para vocês que a junta comercial é um órgão estadual, né? E ela tem os seus escritórios de representação nos municípios, né? Jales tem o escritório de representação da junta comercial, fica lá na associação comercial. Quem conhece Jales lá em cima do pontilhão, perto da Sabesp, né? Então, a gente tem aqui em Jales um escritório de representação da junta comercial. Então, se alguém quer se tornar um empresário individual, vai fazer uma declaração, um requerimento de firma individual e vai levar para registro lá na junta comercial, né, na associação comercial
do lado da Sabesp aqui em Jales. Os outros municípios da nossa região menores, né, como Palmeira do Oeste, que é comarca, São Francisco, né, Vitória, Santa Fé do Sul, até Santa Fé do Sul, não tem escritório de junta comercial. Não tem escritório de junta comercial. Pernambuco também não tem, Guena. Pernambuco também não tem? Né? Não. Então, Pernambuco também não tem. E, se eu não me engano, Votuporanga também não tem. Né? Então, não, é tudo Jales. Oi? Ou Rio Preto. É tudo Jales ou Rio Preto. Jales ou Rio Preto. Né? Então, então, na nossa região aqui, a gente tem Araçatuba, a gente tem Jales e a gente tem em Rio Preto, aí, escritório da junta comercial. Pessoal, e a pessoa jurídica, né? O ente artificial, que quer exercer uma atividade empresarial, ela pode? Pode, não tem problema nenhum, né? E ela vai exercer sob a forma de uma sociedade empresária, né? Então, a pessoa jurídica que exerce atividade empresarial, ela é chamada de sociedade empresária. Pessoal, e sendo pessoa jurídica, né? Sendo pessoa jurídica, aí não tem jeito, né? Ela obrigatoriamente, tá maiúsculo, né? Ela obrigatoriamente, ela vai ter um CNPJ, né? Aí não tem jeito. Ela vai ter um CNPJ, aí não tem como. E, pessoal, o documento, né? O documento que formaliza a sociedade empresária é o contrato social, né? Para determinadas sociedades, né? Para determinadas sociedades, o contrato social, ou então o estatuto social, né? O estatuto social. E estatuto social. E esse contrato social, esse estatuto social, gente, também vai ser registrado na junta comercial. Também é registrado na junta comercial, né? E essa, então, é a abrangência do conceito de empresário, né? Nós temos, então, empresários que são pessoas físicas, né? Nós temos empresários que são pessoas físicas e nós temos empresários que são pessoas jurídicas, né? E as pessoas jurídicas, elas são chamadas de sociedade empresária. Observação final, gente. Observação final. Olha só, nós já comentamos aqui. No caso de sociedade empresária, quem é tecnicamente empresário é a sociedade, é a pessoa jurídica. É claro que a sociedade, a pessoa jurídica, ela não tem existência própria. Ela depende aí de seres humanos, de pessoas naturais, de pessoas físicas, que se juntam para fazer a pessoa jurídica, né? Mas, gente, o empresário é a sociedade, é a pessoa jurídica. Enquanto que as pessoas físicas que se juntam para a formação da pessoa jurídica, da sociedade empresária, não são tecnicamente empresários. Não são tecnicamente empresários. O que eles são, pessoal? São meros sócios ou acionistas, né? São meros sócios ou acionistas. Então, tomem muito cuidado. Empresário, tecnicamente, é a pessoa jurídica, é a sociedade, aí é o CNPJ, né? E, claro, são formados por pessoas físicas. Mas as pessoas físicas a gente não chama de empresário, né? A gente chama de sócio, acionista, mas a gente não chama de empresário. Então, as notícias de jornal, né? A televisão, quando entrevista alguém, põe lá, empresário. Ele não é empresário, ele é sócio, ele é acionista, ele é investidor, mas ele não é empresário. Tecnicamente, quem é empresário é a pessoa jurídica. Pessoal, terminamos a abrangência, né? Terminamos a abrangência do conceito e a gente pode estudar
estudar o conceito legal de empresário. Mas esse conceito legal de empresário a gente deixa para próxima aula aí, dado o adiantado da aula. Só para a gente finalizar, pessoal, eu queria então fazer outra observação aqui, né? Eu queria fazer outra observação aqui no tocante à pessoa jurídica artificial, a sociedade empresária. Veja só, pessoal, no direito empresarial, nós só vamos trabalhar com sociedade empresária, né? A gente só vai trabalhar com sociedade empresária. E eu costumo brincar que o termo sociedade empresária, ele é escrito assim, ó, sociedade empresária, né? Com S de cifrão aí, sociedade empresária com S de cifrão. Por quê? Porque a sociedade, gente, é a única modalidade de pessoa jurídica que admite lucro, né? A sociedade é a única modalidade de pessoa jurídica que admite lucro. E o direito empresarial trabalha com lucro. Então, a única modalidade de pessoa jurídica passível de ser trabalhada dentro do direito empresarial é sociedade. Então, escrevam sociedade com cifrão aí. Agora, existem outras pessoas jurídicas? Existem. Por exemplo, pessoal, as associações. Mas dá para a gente trabalhar no direito empresarial com associações? Não. Porque as associações, elas não têm finalidade lucrativa. Vocês já viram no direito civil. Associação é um conjunto de pessoas sem finalidade lucrativa. Então, não interessa para a gente aqui no direito empresarial. Quem que trabalha com associações? O direito civil, né? O direito civil. Para a gente, empresarial, não interessa associações. Mas, além das associações, a gente tem também as fundações, né? As fundações. E vocês já viram que as fundações, elas também não têm finalidade lucrativa, né? São um conjunto de bens sem finalidade lucrativa. Consequentemente, pessoal, as fundações também não interessam para a gente, porque não tem finalidade lucrativa. As associações e as fundações são regradas por quem? São normatizadas por quem? Pelo direito civil, né? São normatizadas pelo direito civil. E além das associações e fundações, pessoal, a gente tem aí também os partidos políticos, que também são pessoas jurídicas, né? Mas também não tem finalidade lucrativa ou não deveria ter, né? Não tem ou não deveria ter. Então, também não é regrado pela gente, direito empresarial. Quem que trabalha com os partidos políticos? O direito eleitoral, né? O partido político, ele é regrado pelo direito eleitoral, não é a gente, né? Porque partido político, em tese, não tem finalidade lucrativa, não deveria ter. E a última pessoa jurídica que a gente tem no direito brasileiro, né, são as entidades religiosas, né? As entidades religiosas, né? E as entidades religiosas também não têm finalidade lucrativa, né? As igrejas em geral, não têm finalidade lucrativa, então também não são regradas pelo direito empresarial. Elas são regradas pelo quê? Né? Elas são regradas pelo quê? Aí depende muito, né? Depende muito. Mas, em regra, direito civil, né? Direito civil e convênios, né? Convênios com a administração pública, né? Convênios com a administração pública, né? Convênios com a administração pública. Não é direito empresarial, né? Então, realmente, pessoal, o nosso ramo de estudo aqui, né, trabalha aí ou com empresário individual ou com sociedades empresárias, e se for pessoa jurídica, necessariamente vai ser uma sociedade empresária, porque precisa ter ou buscar lucro aí, né? Então, escrevam sociedade com cifrão, que a gente não esquece mais. E aí, para a próxima aula, então, a gente estuda o conceito legal de empresário, e eu vou pedir para vocês darem uma lida aí no artigo 966 do Código Civil, que a gente vai precisar
para a próxima aula. Pessoal, eu vou interromper a gravação aqui, então, para não ficar um vídeo muito grande, né? E a gente continua conversando aí de dúvidas, sugestões. Pessoal, agradeço a presença e a paciência de todos, né? Boa noite e até a nossa próxima aula. Um abraço. Boa noite, Guena.